A mestre em Ciência da Globalização e Política Trabalhista, Inês Lopes Matos Carneiro de Farias, se interessa por livros desde a pré-escola, incentivada pelos pais que compravam muitos para ela. Inês gosta de livros de literatura, música, artes, paisagismo, arquitetura e sociologia. Eu gostaria de apresentar a minha biblioteca pessoal. Aqui vocês têm apenas uma parcela dela, que é composta não apenas de livros jurídicos, mas de literatura mais variada. Na infância, né, a gente lê livros clássicos infantis, desde gibis até literatura mais concreta, como O Pequeno Príncipe, que é uma literatura que toda criança gosta de ler, pela viagem fantástica que o menino faz com as coisas da natureza e da imaginação. Mas, primeiramente, eu gostaria de dar uma dimensão também política da literatura. E o que eu gostaria de apresentar é a obra de George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro é bastante interessante porque ele faz uma crítica ao sistema comunista e, por um certo tempo, esse livro não pôde ser publicado. O que é bastante interessante é ele mostrar que dentro de uma sociedade injusta é possível haver o surgimento de revoluções em razão das desigualdades que são colocadas. Outro livro que eu gostaria de mostrar também, dentro dessa linha, e isso mais recente, foi a obra do Amartya Sen sobre desenvolvimento como liberdade, prêmio Nobel, né, de literatura, da economia. E você tem aí alguns questionamentos sobre a forma com que a sociedade é organizada. E aí, todos têm direito de se desenvolver. E essas liberdades devem ser as mais amplas possíveis. A liberdade política, uma liberdade econômica, uma liberdade social, maior transparência nas relações e também uma segurança. Porque o homem ele vive em sociedade, mas amanhã ele pode adoecer. E se ele tem um Estado que provém nos momentos de infortúnio, ele lhe dá a segurança de que você sabe que você estará protegido e não passará fome. E aí eu gostaria de apresentar a vocês o livro, né, um dos livros do Rubem Braga, sobre as crônicas da guerra na Itália. E aí ele ele vive essa guerra, porque ele foi correspondente de um jornal brasileiro, e ele vivenciou os momentos da Segunda Guerra Mundial. E aqui ele faz um documentário, né, literário de tudo que aconteceu na guerra na Itália, mostrando que a Itália era um país lindo, mas compensação durante a guerra, aquela beleza se perde nas condições subhumanas que as populações civis ficaram em razão da guerra. E aí uma das passagens mais marcantes, né, porque a gente acaba sempre se chocando quando falamos de crianças, a criança que nada tem a ver com a guerra acaba, sem participar dela, sofrendo lesões fortíssimas, como foi o caso da menina Silvana, que acabou sendo vítima de uma das bombas lançadas pelos alemães e vários estilhaços foram parar em seu corpo. E ele faz o detalhamento trágico dessa cena, que faz com que a gente repense de que a paz é um bem público universal e ela deve ser alcançada. E, infelizmente, a gente tem guerras periféricas no mundo. É importante que o direito, né, junto com as instituições jurídicas internacionais, de fato, garantam a paz e segurança internacionais. A Era dos Direitos. Eu gostaria de encerrar com esse livro, que eu falo que é um livro basilar, não só para o acadêmico do direito, mas para qualquer pessoa que goste de refletir sobre o que é o direito e a importância que o direito tem para a sociedade. E da proteção no sentido de que a sociedade é construída pelo homem, as leis têm como finalidade os homens, né, as pessoas, e a gente deve buscar, pelo direito, promover uma paz e justiça sociais. Mas isso só é possível se a gente consagrar os direitos fundamentais, os direitos humanos, como valor
fundamental do respeito que hoje está na Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana. E tem uma passagem que o Norberto Bobbio fala, né, nesse livro, sobre a questão da proteção internacional dos direitos humanos. E ele diz o seguinte, que nós só teremos uma verdadeira proteção internacional dos direitos humanos quando formos capazes de agir não perante o Estado, mas contra o Estado, que também é violador de direitos, como foi o caso do Estado nazista alemão, como foi o caso de estados que estiveram em guerra e cujas populações foram vítimas desses flagelos da guerra. Daí a importância que se tem de fazer com que o Estado seja um mal necessário para garantir a todas as populações uma vida digna, em que ele possa exercer plenamente as suas liberdades, sejam elas políticas, econômicas, sociais, com transparência na prestação desses serviços do Estado e, principalmente, que as pessoas, quando nascem, tenham uma segurança outorgada e dada pelo direito para que ele possa, até a morte, viver em paz uns com os outros. Muito obrigada. E é isso que eu gostaria de apresentar brevemente uma parte da minha biblioteca nessa dimensão literária, política, econômica, social, que eu acho que é bastante interessante para discutirmos o direito.